Olá a todos, mais uma vez. É um prazer estarmos aqui novamente com o podcast Leis e Negócios, um podcast da Lopes e Castelo, Sociedade de Advogados. E hoje nós vamos dar continuidade, digamos assim, né, Lilian? Sim. A um tema que nós trouxemos alguns dias atrás sobre a reforma tributária e a sua relação com os imóveis, né? Isso. No último episódio nós falamos sobre a locação e hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre as outras estruturas que envolvem, né, os imóveis nessa reforma tributária. E hoje, para falar sobre esse assunto, nós trazemos aqui a nossa especialista em reforma tributária, a doutora Lilian Sartori, sócia da Lopes e Castelo, e o doutor Diego, também nosso sócio e também atuante ferozmente aí, né, nessas tratativas de tentar resolver os buraquinhos que a reforma tributária estão deixando em alguns clientes nossos, né? Algumas questões para resolver. Sejam bem-vindos. Obrigada, Sandra. É sempre importante trazer essas informações, né? Como você disse, é um complemento do que a gente já falou sobre a locação. Agora a gente vai falar sobre as atividades imobiliárias de forma geral. Quais são os impactos que a reforma tributária sobre o consumo vai trazer para esses imóveis, né? Isso aí, muito obrigado. Eu estava um tempo afastado, mas já estou voltando de volta às atividades aqui no podcast. Afastado das câmeras, né, doutor Diego? Porque exatamente. do trabalho tá ali a todo vapor, né? O trabalho, a gente, acho que talvez por conta do volume de trabalho, a gente acaba se dedicando mais nas questões operacionais, mas acho que é muito importante, né? A gente trazer aqui, conversar e poder trazer um pouco de informação para as pessoas que nos acompanham. Então, muito obrigado aí pelo convite. Né? Eu que agradeço. A gente que agradece. Então, acho que é importante nesse momento, você falou, né, do aumento de volume de trabalho, né? Nesse momento ainda é um volume consultivo, né, Lili? Então, tem muitas dúvidas, muitas lacunas ainda a serem preenchidas, né? E a gente vai tentando ali auxiliar as empresas, os clientes a se preparar para o Vias de Fato, que se inicia ali em 2026. Exatamente, Sandra, porque é uma reforma que tem um prazo de transição, né? Que ano teste 26 e vai até 2032. Mas ele vai ter um impacto estrutural nas empresas, para as pessoas físicas também. Sim. Então, apesar da gente falar assim que efetivamente a reforma em 2027, que vai ter cobrança de alíquota, é importante as empresas estarem preparadas, os contribuintes estarem preparados hoje, porque as mudanças já começam a surtir efeito, né? É uma reforma tributária sobre o consumo. Eu acho que é importante a gente fazer aqui um breve resumo do que ela trouxe. Então, nós temos ali a tributação sobre o consumo, PIS, COFINS, ICMS, ISS. E com a reforma tributária, esses tributos deixarão de existir para que a gente tenha a figura da CBS e do IBS. Né? Sim. Que vai ser uma tributação baseada no IVA, no caso do Brasil, no IVA dual, de competência da União Federal e subnacional, estados e municípios que vão estar ali juntos. São contribuições irmãs, porque elas têm o mesmo fato gerador. Então, quando a gente pensar na CBS, nós vamos pensar no IBS. O que vai diferenciar de uma forma geral é a destinação, né? A da CBS vai para a União e do IBS vai para os estados e municípios através do comitê gestor. A ideia é trazer uma simplificação, porque o que a gente tem hoje é uma análise tributária, umas obrigações tributárias muito complexas, né? A gente vê que muitas vezes o contribuinte, ele se torna inadimplente, mas não porque ele não quer pagar o tributo, porque ele não entende a legislação. Não consegue acompanhar, né? Isso. Então, a ideia é trazer essa simplificação. Talvez, no primeiro momento, essa simplificação não seja tão efetiva, né, Diego? É verdade. Porque ainda tem muitas dúvidas, né? Nós temos uma lei complementar que foi aprovada, 214. A gente tem um PLP aí que está na Câmara, o 118, que ele vem para trazer uma regulamentação do processo administrativo, do comitê gestor, mas ele também vem para trazer ali algumas soluções que a lei complementar, que ainda nem entrou em vigência, já está trazendo dúvidas. Sim. Então, por isso que é importante esse bate-papo que nós trazemos, porque é a informação que nós levamos, né? A gente fala muito da reforma tributária de forma geral. E, nesse momento, a gente está trazendo também do regime diferenciado, porque algumas atividades, como as atividades imobiliárias, como jogos, como as instituições financeiras e outros, eles vão ter uma forma de tributação diferenciada. Então, por isso que é importante essa nossa conversa aqui. Sim, para tentar trazer um pouco mais de segurança para as empresas, para as pessoas, do que vai ser, né? E até para enfrentar essa transição. Sim. Né? Que a gente tem um período aí de transição onde, em alguns momentos, ainda vai estar o sistema antigo, trabalhando junto com o sistema novo. Então, a gente vai precisar se adaptar e fazer ajustes, né? Porque
eu tenho certeza que ao longo desse período de transição, os próprios entes, né, o fisco, vai precisar no meio do caminho fazer alguns ajustes, né? E quando você fala em ajuste, Sandra, foi muito oportuno o que você disse. Por que é importante as empresas se prepararem desde já para a reforma tributária? Quando a gente pensa em tributo no Brasil, muitas vezes a gente tem dificuldade de entender qual é realmente o valor do tributo que foi aplicado ali no produto, porque a gente tem uma tributação por dentro. Sim. Hoje, com a reforma tributária, quando ela entrar em vigência, a gente vai ter uma tributação por fora. Então, se eu tenho um serviço ou um produto que tem incidência da CBS e do IBS, que é uma incidência muito mais ampla, eu penso assim, se é um serviço de 1.000, a minha tributação vai ser sobre esse valor. Então, isso vai mudar toda a relação comercial, seja na sua compra, seja na sua venda. Os seus contratos estão adaptados para suportar essa nova forma de tributação? Qual vai ser o custo efetivo que o meu produto ou o meu serviço vai ter? Qual a margem de lucro, né? Vai se manter? Vai perder quanto? Isso. Então, esse é o momento de adaptação para que você entenda o impacto. É uma mudança de estrutura. Tudo aquilo que você estava habituado sobre a tributação, ele vai deixar de existir para dar início a uma nova. Só que, como você disse, durante esse período de transição, as contabilidades vão ali, interna das empresas ou as externas, vão ter que manter a tributação nova e a antiga. Então, é uma loucura. Sim. O seu pessoal está preparado para tudo isso, né? A gente costuma dizer que é uma necessidade conjunta da empresa. Então, quando a gente leva essas informações, não é só o financeiro ou o fiscal que deve estar preparado, mas a empresa como um todo. A gente fala do comitê gestor que vai ser formado entre municípios, estados. É importante que as empresas também montem os seus comitês para enfrentar aí as mudanças da reforma tributária, né? Exatamente, o comitê interno, né? O que a gente tem observado é que as empresas grandes, multinacionais, elas já vêm se preparando para a reforma tributária através desse comitê, que ele se mantém atualizado, ele faz as simulações, ele entende o impacto que a reforma tributária vai ter no negócio. Agora, as médias e pequenas empresas, muitas ainda estão naquela coisa Brasil, vai prorrogar, não vai acontecer. E o que eu posso garantir é que vai acontecer. Porque está tendo um investimento muito grande, né? Toda uma infraestrutura para que essa reforma saia do papel. Né? Sem falar ali do split payment, que vai estar em 2027. Mas vamos voltar aqui um pouquinho para falar do tema hoje. Exatamente. Hoje, para não confundir muito até, né? É sobre as questões imobiliárias. Exatamente. Doutor Diego, só para a gente aí se situar, né, nessa nossa conversa. Hoje, como que funciona a tributação do mercado imobiliário? A tributação do mercado imobiliário ela é bem ampla. Ela envolve a alienação, que seria, no caso, a compra e venda de imóveis, a locação, a questão da incorporação imobiliária também. Então, é uma gama muito grande de setores. Inclusive, nós, como foi bem falado no início aqui, né, da conversa, tem um episódio, né, sobre a questão das locações, da reforma tributária sobre a locação. E então já recomendo aí vocês verem, né? E no setor imobiliário, a tributação ela acaba envolvendo, recaindo mais sobre a questão da renda. Então, não incide, até dando spoiler aí sobre a locação, em regra o ICMS e o ISS sobre a locação propriamente em si, que não tem uma prestação de fazer. Então, isso aí vai ser tratado num momento específico. A questão também da alienação, né? Geralmente recai não recai sobre... como na reforma que a gente vai tratar mais para frente, não existe uma tributação, né? Essa união seria mais sobre a renda ganho propriamente de capital, em si. Né? Exatamente, seria mais sobre o ganho de capital propriamente em si, que envolve a renda e não ao consumo. Essa, como foi bem falado, né? Até pela doutora Lilian, é uma reforma sobre o consumo, não é uma reforma sobre a renda propriamente em si. Isso vai ser objeto, né, se o governo, de acordo com a oportunidade, né, e conveniência, ser tratado no futuro. Então, a gente vai até abordar a questão da reforma sobre o consumo propriamente em si. E a questão da incorporação imobiliária também, que não há a incidência, né? Houve até, inclusive... uma discussão por parte das incorporadoras. As incorporadoras justamente defendiam, olha, se eu presto o serviço propriamente em si, eu mesmo prestando, não há um serviço porque não há cobrança de ICMS sobre o serviço
pela própria empresa, um serviço próprio. E quando, no caso, ela terceiriza esse serviço, a construção, no caso, a construtora seria aí responsável pelo pagamento do ISS, porque ela estaria prestando serviço. Então, foi até sendo objeto aí de discussão no judiciário e foi afastada a incidência do ISS sobre essas operações. Então, basicamente, a gente tem um cenário aí de que incide o PIS e a COFINS também, né? Se no caso for a empresa, que geralmente ela acaba incidindo sobre todas essas operações. E a questão do imposto de renda, CLL, então não incide o ICMS e o ISS propriamente em si. Inclusive, eu estava comentando sobre a questão das incorporações imobiliárias, né? Existe um regime especial de tributação para as incorporadoras imobiliárias, em que, a partir da constituição de um patrimônio de afetação, o que é esse patrimônio de afetação? É quando a empresa, como a incorporadora, ela destina, vamos dizer, um CNPJ próprio para determinada obra. Então, para que não haja confusão, olha, eu vendo determinada unidade imobiliária, eu recebo esse valor que eu estou recebendo eu vou utilizar para a construção de outro empreendimento. No caso, para trazer um pouco mais de segurança para o proprietário, no caso, foi criado o patrimônio de afetação e a partir da criação do patrimônio de afetação, há a possibilidade de aderir a esse regime especial de tributação. Sim. E a partir daí tem alíquotas mais simplificadas em relação ao imposto de renda, CSLL. Um benefício, né? O PIS e a COFINS, geralmente seria 4%, né, nessas operações. E também o governo, por uma questão de incentivar, fomentar a atividade habitacional, né? A construção civil é ligado para a população de baixa renda. É uma alíquota até diferenciada menor ainda para os determinados imóveis ligados ao Minha Casa Minha Vida. Então, a gente acaba convivendo aí atualmente com vários microsistemas, assim, né? Vários microsistemas, exatamente. Como o Diego bem disse, a pessoa física normalmente vai pagar o imposto de renda. Eu vendi um imóvel, cedi esse imóvel. Então, se ela tiver ganho de capital, ela vai pagar o imposto de renda da pessoa física sobre o ganho de capital. E, normalmente, essas incorporadoras, essas empresas, elas estão no lucro presumido, né? Sim. Se não aderir a esse regime próprio que o Diego falou, ela vai ter uma alíquota de PIS/COFINS de 3,65%. Né? Então, a gente já tem uma base de como que funciona hoje. Hoje, né? E aí, com a reforma, Lilian, o que muda? Muda muitas coisas, Sandra. Vai continuar, ela tem um regime de tributação diferenciado, né? Então, quando a gente fala de atividades imobiliárias, a gente tem, como o Diego falou, incorporação, loteamento, construção, administração, intermediação imobiliária. A gente vai ter um aumento da alíquota ou não? A gente sabe que para venda e cessão já vai ter uma redução de alíquota de 50%. Isso já favorece. Sim. Quando a gente pensa em pessoa física, né? Aí a gente precisa diferenciar. Ela vai estar sujeita ou não a CBS e IBS? Isso depende de alguns fatores, como nós falamos lá. Alguns parâmetros, né? Isso, como nós falamos lá na locação também. Então, assim, a pessoa física vendeu um único imóvel, ela não tem uma atividade econômica em relação à venda de imóvel, não é aquela pessoa que constrói vários imóveis não e sai vive vendendo. disso, né? Não, você tem um imóvel, seu imóvel residencial, você decidiu vender. Não vai ter incidência da CBS e do IBS, né? Mas suponhamos que você tem isso como uma atividade habitual. E aí a gente precisa entender o que é essa atividade habitual e se ela é diferenciada. Uma das lacunas da lei, que provavelmente vem na regulamentação, é dizer o que é diferenciado. Então, qual é o critério que eles estipularam? Para saber se a pessoa física é ou não contribuinte da CBS e do IBS. Sim. Se no ano anterior ela vendeu mais de 3 imóveis, então vendi 4 imóveis, provavelmente essa pessoa física no ano seguinte estará sujeita a CBS e IBS. Já preencheu um dos requisitos. Um dos requisitos. Outro requisito. Esse imóvel tem que estar ali como sendo de propriedade da empresa, da pessoa física, a gente está falando deles agora, há menos de 5 anos. Então, aquelas pessoas que compram imóveis, constroem e vendem, provavelmente elas estarão... Serão impactadas. Sujeitas a CBS e IBS. Então, eu preciso preencher os 2 requisitos. Vendi mais de 3. Então, 4 imóveis no ano anterior. E esses imóveis estão há menos de 5 anos, no ano seguinte...
eu vou estar sujeito. Vendi 4 imóveis, mas todos eles estão no meu patrimônio há 10, 20, 30 anos. Eu não vou ter que pagar. Então, na minha próxima venda ou cessão, eu pagaria. E o mesmo se aplica ao ano corrente. Essa regra do ano anterior é o ano corrente também. Suponhamos que em 2027, uma pessoa física venda 4 imóveis e esses imóveis estão ali no patrimônio há menos de 5 anos. Isso aconteceu em setembro. Em outubro, ela vende um 5º imóvel. Ela já vai estar sujeita à CBS e ao IBS. Então, o que vai diferenciar para a pessoa física é essa habitualidade. Eu tenho isso como uma atividade econômica. Estou vendendo mais ou estou cedendo mais de 4 imóveis e eles estão há menos de 5 anos, eu vou ter incidência da CBS e do IBS. Um ponto favorável que eu acho que a reforma trouxe é em relação, por exemplo, à doação e inventário. Recebi hoje um imóvel em doação. E aí eu preciso pensar, esse imóvel ele vai respeitar a regra dos 5 anos? Vai. Mas qual que vai ser o prazo ali que ele vai considerar? Não são 5 anos, recebi hoje, a partir de hoje. Mas da data em que esse imóvel foi comprado. Não é da data da doação, mas da data que o imóvel foi adquirido. O histórico do imóvel, Exatamente. Tem um inventário. Então, o imóvel vai ser transferido para os herdeiros neste momento. Mas quando ele foi adquirido? Lá em 1900 bolinha, em 1980. Então, ele já passou de 5 anos. Então, ele não entra nessa regra. Entendi. E muitas pessoas que estão encaminhando para a gente dúvidas, né, sobre esse tema são as pessoas que estão preocupadas com a relação de compra e venda, né? Sim. Exatamente isso que você falou. Compra e venda. Sobre a compra e venda de imóveis, quais são os pontos que a gente precisa alertar hoje as pessoas, doutor Diego? Então, até retomando um pouco o que a doutora Lilian falou, a questão da operação propriamente em si, os tributos que incidem, no caso, que nem ela adiantou, o PIS e a COFINS, eles foram substituídos, vão ser substituídos pela CBS, né? E em relação à questão do ICMS, ele estaria dentro também, né? No caso aí, a hipótese de incidência que não estavam previstos. O IPI, como eu acabei comentando, ele não... Eles já não é uma atividade de industrialização, então não incidiria. ICMS e ISS, como eu falei, já não acaba incidindo na operação propriamente em si. Então, na compra e venda, fora essa questão que eu acabei comentando do patrimônio de afetação, que daí vai continuar parcialmente a questão da tributação do regime especial de tributação, que o PIS e a COFINS vai ser substituído pelo CBS e a questão do imposto de renda e CCLL vão acabar sendo tributado normalmente de acordo com a proporção que a própria lei estipula. Então, tem esse aspecto da compra e venda e vai incidir, que nem já foi até trazido pela doutora Lilian, o ITCMD e o ITBI. Então, essa alteração também não envolve o ITCMD e o ITBI. Então, continua, né? Continua indiretamente, pode ser que haja aí no futuro, um reflexo também, né, da questão das taxas cartorárias e tudo mais, mas no primeiro momento, que nem você bem falou, existe uma movimentação para que haja uma reforma em relação ao ITCMD também, porque nós temos aí uma tributação baixa em relação a essas operações, né, que envolve a causa-mortes. Então, até para a questão de evitar, né, o planejamento e mais, acho que acabar arrecadando mais também. Existe uma movimentação aí para aumento da alíquota do ICMD, mas nesse primeiro momento, em relação à compra e venda propriamente em si, não há aí um reflexo em relação aos tributos aí que incidem sobre a compra e venda, ITBI e o ITCMD. O que pode haver depois é uma majoração de alíquota, até porque os estados podem se sentir com essas alterações, né? Perda na arrecadação, né? Que, na verdade, quando a gente fala desse ponto, já é permitido que tenha uma alíquota progressiva. Sim. Então, se o imóvel ele tem um valor maior, ele provavelmente vai ter uma alíquota maior. Hoje a gente fala de uma alíquota até de 8%, mas a gente não sabe até quanto ela pode chegar. São Paulo, por exemplo, tem uma alíquota fixa, 4%. Mas existem estados que já aplicam a alíquota progressiva.
Então, já aplica o teto, né? Exatamente. O imóvel é maior, eu vou ter uma alíquota maior. E a gente só não sabe até quando vai chegar, e muito provavelmente todos os estados vão aderir a essa possibilidade da alíquota progressiva justamente para poder manter a alíquota. Uma coisa que eu acho interessante, que é bacana falar, é sobre o redutor de alíquota. Né? Que eu estava falando anteriormente sobre os impactos, e eu me lembrei que esse fato é muito importante. Porque essa reforma tributária, ela traz basicamente a ideia do crédito e do débito. Então, eu tenho direito a abater os insumos que eu comprei para pagar menos tributo. Então, o redutor de alíquota vai se aplicar quando eu adquiri um imóvel de uma pessoa física. Essa pessoa física que não é contribuinte, então vamos pensar na pessoa física que está vendendo um único imóvel. Eu comprei um imóvel que eu vou investir, vou construir, depois vou revender. Eu não tenho direito ao crédito, porque como ela é pessoa física, ela não teve incidência nem do CBS, nem do IBS. Então, eu vou ter, em tese, uma tributação maior, porque eu não vou ter crédito para bater do meu débito. Da cadeia. E aí, qual foi a solução que a reforma tributária trouxe? Um redutor de alíquota. Suponhamos que eu adquiri um imóvel a 100 mil, e esse imóvel veio de uma pessoa física não contribuinte. Então, eu vou ali construir, vou reformar. Então, tudo que eu estou incorporando ali, suponhamos que eu tenho um custo de mais 50 mil. Esse custo, eu consigo abater o crédito porque veio de empresas, materiais, enfim. Quando eu for vender, eu vou vender a 250 mil. Comprei a 100, investi 50 e vou vender a 250 mil. Aí você vai falar assim, poxa, a minha alíquota da CBS e do IBS vai ser sobre 250 mil, eu vou pagar muito mais. Porque eu não tive direito ao crédito em decorrência do terreno, por exemplo, que eu paguei 100k. E aí, ele aplica um redutor de alíquota. Olha, se você comprou a 100, você vai poder abater esse 100 do valor da venda. Então, se eu comprei a 100, vou vender a 250, a minha alíquota da CBS e do IBS, que já vai ser de 50%, porque é uma alíquota permitida, vai ser sobre 150. Eu vou reduzir a minha base. Não vai ser sobre tudo. Isso favorece, porque senão nenhuma empresa ou ninguém vai querer comprar mais da pessoa física. Vai exigir que ela se torne uma empresa para poder transferir crédito. Sim. Agora, imagina quem está ali comprando várias casas porque quer construir, por exemplo, um prédio. Eu não vou conseguir crédito dali. Então, essa foi a solução trazida pelo nosso legislativo, esse redutor da alíquota. Existe também o redutor social, né? Em algumas hipóteses, se for da unidade propriamente em si, é 100 mil de redução. E se for do terreno, salvo engano, seria 30 mil também, fora a alíquota reduzida de 50%, Sim. que a doutora Lilian falou. Nos casos de operação de alienação, também existe, no caso, essa novidade também aí, que seria esse redutor social, que acaba influenciando. Um detalhe importante que acho que a gente tem que ressaltar seria a questão da alíquota. A alíquota ainda não está definida, entendeu? Ainda não foi objeto de regulamentação. O que foi feito, foram realizados estudos que acabaram entendendo que para manter a tributação, porque a reforma não busca nem reduzir a tributação, nem aumentar. Seria manter da mesma forma com que está sendo hoje, mas para trazer mais... uma isonomia, né? Entre os envolvidos aí. Exatamente, simplificação, transparência, então a possibilidade do crédito, que foi bem falado pela doutora Lilian, mas há estudos que dizem que vai ser em torno mais ou menos de 28% a alíquota incidente, né, sobre as alíquotas do IBS e da CBS. Mas, como eu falei, a doutora Lilian bem falou, desculpa, não vai ser essa alíquota cheia nas operações imobiliárias, no setor imobiliário. Vai ter essa alíquota reduzida, que no caso será 50%, né, para venda. Locação já foi tratado, né, mas só para dar um spoiler, seria 70% essa redução. Mas agora, para venda, seria essa redução de 50%, mas essa possibilidade aí dessa redução social também, que está prevista na lei. Sim. Interessante. E aí, com tudo que vocês estão dizendo, eu acho que vai ter um impacto aí também, né? Na construção civil, nas relações que partem, né? Da construção civil, né, Lilian? Vai ter um impacto muito grande, Sandra, porque ele vai aumentar o direito a crédito. Então, isso é um impacto favorável, né? Sim. Então, tudo aquilo que ela apurar, ela comprar, adquirir, utilizar ali na construção, ela vai poder abater o crédito. Só que a gente tem que pensar, partindo do que o Diego falou, a ideia é manter a arrecadação. E não ter um aumento, o que eu acho muito difícil. Sim. Né? Porque, esse equilíbrio, né? Ter esse equilíbrio vai ser muito difícil, porque
a gente entende que como não tem uma alíquota definida e tá tudo muito incerto, tá dependendo de regulamentação, isso vai ser transferido ali para o consumidor final, né? Então, vai incorporar o valor e vai ser transferido, inclusive para as incorporadoras e construtoras, que elas vão precisar se adaptar a essa nova sistemática, né? A gente depende de uma regulamentação que está para sair, para esclarecer exatamente quais são as obrigações, como que ela vai efetivamente apurar ali, porque ela já tem um regime diferenciado, né? Ela foge da regra geral, assim como outros segmentos também. Então, a gente depende de muitos pontos dessa regulamentação. O que a gente já pode adiantar é que eles já criaram o CIB, né? Que é o Cadastro Imobiliário Brasileiro. Que ele vai... É o CPF do imóvel, né? Isso, ele vai servir como um arquivo ali para a reforma tributária também. Porque ali vou ter todas as informações dos imóveis, de tudo que foi feito, das incorporações, das construções. Isso vai determinar a base de cálculo do tributo. Então, essa informação ela é muito importante. Ele não cria ou aumenta um imposto, mas ele vem para trazer ele informações. Traz a base de cálculo. Exatamente. Eu não vou mais poder dizer qual é aquela que eu entendo. Mas ele vai ser formado por um cadastro imobiliário que vai trazer maior segurança, porque eu vou ter todas as informações ali. A intenção principal, pelo menos, foi unificar, né? Só para vocês entenderem esse cadastro. Hoje em dia, nós temos as informações dos imóveis esparsas, né? Então, a gente tem um cadastro na prefeitura, a gente tem um número de cadastro nos cartórios, né? E a intenção com a criação desse cadastro único é justamente isso, unificar. E aí, trazer o máximo de informações possíveis nesse cadastro para que seja formado aí um valor de mercado do imóvel. É cruzar as informações para que não haja essa disparidade, né, do que a pessoa realmente está pagando com aquilo que é informado e que é declarado. Isso. Né? Eu queria até acrescentar, até trouxe aqui as informações, porque são muitas informações e para a gente não deixar de passar nada, né? Exato. Então, quando tiver a venda dessas incorporações, o imposto ele vai incidir só sobre a diferença, que nem aquele redutor que eu falei lá, né? Se eu comprar um imóvel de pessoa física que não seja contribuinte, eu vou ter direito a essa redução da alíquota. Eu vou ter um redutor social, como o Diego falou, de R$100 mil sobre o valor tributado. Então, a ideia é reduzir as construções para baixa renda. Sim. Né? Não estou dizendo que autoconstrução de alto custo, mas para baixa renda, até porque a nossa reforma tributária, ela traz esse fundo um pouco mais social, né? Ela quer trazer essa igualdade, essa paridade, né? Isso, para quem tem uma condição social um pouco menor. A alíquota vai ser de 50%, então se a gente pensar que a gente está trabalhando com uma alíquota de 28%, a alíquota efetiva será de 14% e assim sucessivamente, o que também é um benefício, né? E ela vai ter o direito a crédito. Então, tudo aquilo que ela adquirir, ela vai poder abater. Esses são pontos que são favoráveis quando a gente fala da tributação das incorporações. Né? Esse direito ao crédito amplo, desde que seja tudo documentado, mediante nota fiscal. O ano que vem é um ano de teste. Ele vai servir, inclusive, para a definição da alíquota. Então, é importante que as empresas participem efetivamente desse ano de teste. Que elas façam emissão de notas, tenham o destaque da CBS e do IBS, porque isso vai determinar a alíquota que vai ser utilizado em 2027, né? E depois de 2033, quando efetivamente finaliza a reforma tributária, 5 anos depois. Vai demorar mais 5 anos para que eles possam rever essa alíquota. Sim. Então, é importante que as empresas se utilizem desse mecanismo o máximo que elas puderem, porque isso vai influenciar na alíquota. E aquela empresa que não estiver adaptada em 5 de janeiro de 26, ela não vai conseguir trabalhar. Então, ela não vai conseguir emitir nota. Então, por isso que é tão importante a gente estar sempre batendo nessa tecla. O seu sistema já está adaptado? Você está preparado? Porque quem não estiver vai começar o ano ali numa correria muito grande. E aí a gente pode até falar um pouquinho agora sobre oportunidades e desafios dessa transição, né? Antes eu gostaria de fazer um paralelo, né, em relação à questão da base de cálculo propriamente em si. Acho importante ressaltar porque a lei diz que o fato de o valor, né, seria o valor da operação propriamente em si. Então pode causar
a questão de discussões jurídicas, porque o Estado criou o cadastro justamente para parametrizar, exatamente, né? Só que no caso, essa informação, ela é uma presunção relativa de que o valor do imóvel justamente vale aquele valor. Então, o contribuinte, ele inverte o ônus da prova, ele pode provar de que o valor que ele está praticando da alienação propriamente em si é um valor justo e é um valor de mercado. Sim. Então, existe essa informação da questão do valor do imóvel. O Estado tem uns mecanismos para até desqualificar o valor da operação propriamente em si, dizendo que seria irrisório, mas a partir daí cabe o contribuinte comprovar, discutir que de fato seria, no caso aí... o valor correto, o valor correto seria aquele que ele está praticando, que não há nenhum vício, uma simulação. E também para complementar a questão do que eu havia comentado, né? Tocado no regime especial de tributação, a lei, ela permite que os imóveis que já foram construídos até 1º de janeiro de 2019, também já foram objeto do patrimônio de afetação, eles possam manter esse regime especial de tributação até o término da transição, garantia, né? Que foi o que a doutora Helena falou aí, que é 2033, né? Então, até uma segurança jurídica aí para as incorporadoras, acho que é importante a gente ressaltar essa informação. Perfeito. E agora, adentrando no questionamento, a questão desafios, né? Nas oportunidades e desafios, acho que o desafio seria a adaptação das empresas, que nem foi bem comentado. A gente vai viver num momento, né, a partir do ano que vem até 2033, de um momento que os dois regimes de tributação já vão coexistir. Coexistir, né? Exatamente. Então, se adaptar à questão das obrigações acessórias para conseguir cumprir de maneira adequada também. Então, acho que seria importante a gente ressaltar esse fato. A questão das empresas também, como vai mudar a tributação, existe uma discussão também a partir de quando vai incidir, você é obrigado a pagar o tributo, seria só do compromisso de venda e compra ou do efetivo registro, entendeu? Então, são vários pontos, né? São vários pontos, então a gente vive com um momento de incertezas que a gente que teria que analisar direitinho para as empresas acabarem se adaptando, se for o caso, rever os contratos, entendeu? Para poder... se for o caso, compartilhar os ônus tributários para não ficar muito pesado, porque acabou se programando de uma forma e pode haver alterações aí. Então, essa incerteza acho que é o maior desafio que a gente está enfrentando hoje. E as oportunidades, eu creio que a reforma tributária ela veio para trazer mais transparência e simplicidade. Então, a partir desse momento, as empresas já podem se programar melhor, já podem saber fugir um pouco do risco Brasil, dessa insegurança que acaba permeando a esfera tributária. Então, acho que tem essa questão da transparência das operações propriamente em si. Tem o que a doutora Lilian falou, que é o direito ao crédito. Então, antes, a cobrança do PIS, da COFINS, não geraria um direito ao crédito propriamente em si, né, em regra. Então, agora, a partir da reforma, vai gerar o direito ao crédito, né? A não colatividade plena, né? Então, vai gerar direito aí para os insumos e também para alguns serviços que a empresa acaba efetuando pagamento, ela vai poder utilizar como crédito. Então, nessa sistemática, a empresa pode trabalhar melhor para que a carga tributária seja até mesmo reduzida, né? Então, acho que essa é a importância também das empresas estarem bem assessoradas, terem algum escritório de advocacia por trás para justamente auxiliar. Não só um escritório, serviço. Não um time, né? São os advogados, a contabilidade, o próprio comercial da empresa, financeiro. Em complemento ao que o Diego disse, realmente, normalmente as empresas, essas incorporadoras, estão no lucro presumido. Então, elas não têm direito ao crédito, porque elas não estão no sistema não cumulativo. Então, é toda uma adaptação. Eu preciso pegar lá o meu setor de compras dessas empresas e orientá-los
qual é o impacto que isso vai ter a partir da reforma tributária? Porque se antes eles compravam o material sem observar, por exemplo, o regime tributário da empresa, nesse momento vai ser importante. Porque se eles comprarem de uma empresa do Simples, no sistema normal, eles vão ter um crédito muito baixo. Agora, se eles comprarem de uma empresa que está no presumido no real, eles vão ter o direito ao crédito total. Ou se é uma empresa do Simples, que está no sistema híbrido, também. Então, é uma conscientização de todo mundo que compõe a empresa, desde o setor de compras, o setor de vendas, o financeiro, o fiscal, porque essa reforma ela vem para mudar tudo. Então, a responsabilidade de cada um dessas pessoas que compõem a empresa, o grupo, vai direcionar o ganho ou perda da empresa. Exatamente. O custo do produto, o custo da obra, né? E quando a gente fala em reforma tributária, que vem para simplificar, para trazer menos judicialização, o Diego bem trouxe alguns casos que a gente já identifica de que, se não forem regulamentados de forma correta, vai ter muita discussão. E eu acredito que a partir do ano que vem nós teremos vários pontos em discussão, né? Porque as empresas não sabem ao certo como aplicar, o que fazer, qual será o impacto, qual que é a interpretação que vai ter. Exatamente. Né? Então, a gente espera que essa regulamentação, que está prometida até o final desse ano, ela venha justamente para trazer essas diferenciações, esse esclarecimento de como deve ser aplicado. Uma das coisas que eu mais ouço é, então vai mudar a tributação. Eu devo vender todos os meus imóveis agora? Eu devo trazer tudo também, isso para... Eu, pessoa física, devo abrir uma empresa? Devo incorporar tudo? O que eu devo fazer? Não existe uma fórmula. Não é uma receita de bolo que se aplica para todo mundo. E não tem certeza de nada ainda. Ainda faltam muitas informações importantes para conseguir chegar numa conclusão. Isso. E é importante a análise individual. Porque, às vezes, é um contribuinte que passou anos, tem 40, 50, 60 imóveis ali, vende com pessoa física, que está habituado a pagar só imposto de renda sobre o ganho de capital. E ele vai precisar de um assessoramento melhor para poder analisar de forma individualizada todas essas questões. É como se fosse um planejamento mesmo tributário, um planejamento legal, para que ele saiba conduzir de forma adequada os imóveis que ele tem, como é que ele vai construir, como é que ele vai trabalhar de forma das incorporadoras. Então, tudo depende de uma análise muito individualizada e do acompanhamento da legislação. Sim. Né? Então, a gente procurou aqui trazer as informações que nós temos hoje, de acordo com a lei complementar. Até hoje, né? Até hoje. Até a gente terminar e até esse podcast pro ar, já até peço desculpas, que pode ser que alguma coisa no meio do caminho sofra alguma alteração. Exatamente. Né? Eu acho que, para mim, tá claro que, quanto aos desafios, é acompanhar essa movimentação, é estar atento às mudanças que já ocorreram e que vão ocorrer ainda até o dia que tudo estiver funcionando certinho. Isso. E eu acho que, como oportunidade, as empresas, principalmente, precisam identificar esse caráter de trazer transparência, como vocês falaram, e o viés da competitividade vai alterar. Sim. A gente vem de uma cultura, né, em que muitos empresários até reclamam pra gente: mas o meu vizinho, o meu concorrente faz tudo errado, ele está no lucro, porque fazendo tudo errado, ele está tendo vantagens. E com a reforma tributária, que eu acho que é a grande oportunidade, se a empresa tiver um pouco, né, de visão aí de mercado, é que isso vai mudar. Sim. As empresas que estiverem mais preparadas, estiverem corretas, estiverem recolhendo seus tributos corretamente, é que vão ter mais oportunidades. Exatamente. Né? Porque, como você falou, se não tiver ali correto, se não tiver tudo preenchido corretamente, não vai conseguir nem faturar. Não vai conseguir faturar, Sandra. Eu digo mais, quando a gente tiver o split payment, né, que é a modalidade que a própria instituição financeira ela já vai reter o valor do tributo, então você não vai ter opção entre pagar e não pagar. Porque se você não pagar, você não vai transferir crédito. E muito provavelmente ninguém mais vai procurar esse fornecedor. Porque não está transferindo o crédito, tem uma não cumulatividade ampla. Então, aquele devedor dito contumaz, ou que está habituado a não pagar tributos, ele provavelmente não vai sobreviver. Porque as empresas vão querer contratá-lo. E aí vai ter uma competitividade mais justa e mais correta. A tributação que vai se aplicar para A vai se aplicar para B no mesmo segmento. Então, eu acho que isso favorece, sim. Então, eu acho que a competitividade vai alterar. Se até tempos atrás era baseado em que quem fazia as coisas por debaixo dos panos ou irregular tinha um lucro maior, tinha um crescimento maior, com a reforma talvez
né? E aí o sonho é livre, né, gente? A gente tem direito de sonhar. Acredito que com a reforma esse viés possa mudar um pouco para que empresas sérias que tenham em mente um crescimento de verdade e não apenas relações rasas, né, com parceiros rasos, vai ter que estar adequado e vai buscar parceiros que estejam também adequados e regulares, né? Enquanto fisco, enquanto negócios, enquanto tudo. E aí, assim, fazendo aí um paradigma, imagine que você ou sua empresa é um atleta, você está na pista de atletismo, o fiscal lá está prestes a dar o disparo para a corrida começar. E aí você tem que verificar se você é o atleta que já está ali na posição aguardando ou se você nem colocou o tênis ainda. Tem todo um preparo físico, né, para aguentar essa correria. Se você nem colocou o tênis ainda ou já não está em posição, as chances de você chegar no pódio são mínimas. Sim. Então, a reforma tributária talvez seja um pouco disso. É você estar preparado. Quem estiver mais preparado, tendo maior conhecimento de como as coisas vão funcionar... menos impacto negativo você vai sofrer. Perfeito. Eu acho que essa foi a melhor analogia que eu ouvi até hoje. Porque quem não estiver preparado não vai nem conseguir sair, correr. Vai ser um cavalinho manco ali no fundo. Porque não é mudança de alíquota. Não é uma alíquota X que foi para outra. É toda uma estrutura que vai ser alterado. Por isso que a gente insiste tanto nessa preparação. Exatamente. Porque isso vai impactar. Vai impactar. Então, agradeço vocês aí trazerem tantas informações pra gente. E é um assunto que a gente sabe que não vai se exaurir. Hoje ainda tem muito pano para manga. Então, a gente pede para vocês continuarem acompanhando. Se vocês têm ideias ou dúvidas, encaminhem para a gente. Isso, bacana. Que a gente vai atrás das informações e tenta trazer aqui um pouco mais de esclarecimento. Isso. E aí, curtam nossos vídeos também, né? Para nos ajudar, compartilhem. Porque o nosso intuito aqui com o podcast sempre foi levar informação, né, às pessoas. Trazer um pouco de esclarecimento dentro de um país, de um cenário que tem tantas reviravoltas, né? Tem tanta insegurança jurídica, tem tantos vieses aí que definem, né, o dia a dia, que definem as leis e tudo mais. Né? Então, agradeço vocês mais uma vez estarem nos acompanhando e até a próxima. Obrigada. Obrigado, até a próxima. Obrigada a vocês.